Olá amigos, a todos os inscritos aqui no canal. Para quem não me conhece, sou César Tiso, editor lá do Autu, idealizador também do blog, depois uma sessão aqui do site Guru dos Carros. Bom, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, a gente vai tentar aumentar o fluxo de vídeos aqui do canal. Infelizmente a gente teve que parar um pouquinho o volume aí de produção de conteúdo aqui para o YouTube, não lá para o site continua abastecido regularmente, mas como o fluxo de lançamentos reduziu consideravelmente por conta da pandemia, infelizmente a gente não conseguiu trazer tantas novidades assim nesse período, né? Mas a gente vai estudar em novas formas de mesmo assim trazer um conteúdo aqui mais buscando análises aí sobre o setor, sobre o mercado automotivo, para suprir essa falta aí de lançamentos, pelo menos nesse período aqui que a gente está vivendo aí, enfrentando a Covid-19. Bom, resolvi aqui neste vídeo recuperar o quadro aí Guru Responde, trazendo, como era de costume, 3 perguntas que eu respondi lá na seção do nosso site. Eu separei aqui algumas questões que eu achei bem interessante, gostaria de comentar aí com vocês, trazer aqui no vídeo, e você deixa aí também a sua observação no campo de comentários logo abaixo. Bom, eu gostaria de começar aqui com uma pergunta bem interessante que foi enviada, deixa eu olhar aqui na minha colinha, ela foi enviada pelo Cássio, que, como já era esperado, envolve o Volkswagen Nivus, né, o produto aí que foi apresentado recentemente, mais um SUV compacto aí dentro da gama Volkswagen, a marca que demorou muito tempo para produzir um utilitário esportivo compacto aqui no Brasil, agora já está lançando aí 2 produtos, né? Começou com o T-Cross e agora com o Nivus. Bom, a pergunta aqui do Cássio, no momento, ele comenta que ele tem um Nissan Kicks adquirido via compra com isenção, né? Ele é um cliente PCD, ele vai poder trocar esse carro agora em julho, e ele perguntou se vale a pena se o Nivus vai ter uma configuração PCD, né? Se vale a pena ele aguardar por esse modelo ou partir para um Chevrolet Tracker, por exemplo. Ele comenta que a esposa dele já tem o SUV compacto aí da Chevrolet, eles estão gostando bastante. Ele quer saber aí se vale a pena aguardar, se o Nivus de fato vai ter uma configuração aí para venda direta, para compra com isenção. Bom, a minha resposta aqui para o Cássio foi de acordo com as notícias aí que corre aí nos bastidores, né, de fato o Nivus sim terá uma configuração para PCD, a gente também lá no Autu já apurou essa informação. Talvez ela demore um pouquinho mais para estrear, lá para setembro essa versão seja apresentada, os pedidos aí já possam ser efetuados para o Nivus PCD. Ainda permanece uma incógnita, né, como será aí esse Nivus Sense. Deve ser essa designação adotada aí pela marca, que ela já usa isso para o Polo, para o Virtus e para o T-Cross. Bom, a minha resposta para o Cássio foi a seguinte: eu acho que hoje, seja entre os SUVs, como no segmento de carros para PCD de uma maneira geral, eu acho que hoje o Chevrolet Tracker ele traz uma proposta muito interessante em termos de conteúdo. É claro que o Tracker para PCD ele foi lançado inicialmente com um catálogo bem interessante, que era o R8T, que contava com rodas de liga leve, o tampão do porta-malas, a pintura prata ali para o rack de teto e também a carcaça dos retrovisores seguindo aí a cor da carroceria. Talvez esse modelo aí, hoje os pedidos do Tracker estão suspensos aí para PCD. Quando a GM retomar esses pedidos, é muito provável que esse catálogo R8T já não seja mais oferecido. Mas de qualquer forma, o Tracker, mesmo sem esse catálogo R8T, ele ainda será um carro muito interessante para quem vai realizar aí a compra com isenção. Por quê? Porque mesmo sem esse pacote promocional, como a Chevrolet chamou, ele ainda vai contar com central multimídia, com sistema de chave presencial, start-stop, piloto automático, câmera de ré, sensor de estacionamento, enfim, um carro muito completo. Aí, por exemplo, se a gente pegar um rival direto para ele, né, o T-Cross, por exemplo, você tem que gastar um bom dinheiro com acessórios para equipar o T-Cross Sense, deixá-lo aí no mesmo nível de equipamentos do que um Tracker para PCD. Então,
A minha resposta aqui para o Cássio, para você também que está cogitando, está aguardando Nivus para PCD, eu acho que vale a pena a gente esperar a chegada aí, dessa versão para a venda direta do Nivus, a gente analisar como esse carro vai chegar configurado, porque se ele chegar seguindo aí os passos do T-Cross, né, porque hoje o T-Cross Sense ele tem a central multimídia de série, mas ele deve bastante em termos de equipamentos. Ele não tem piloto automático, não tem câmera de ré, não tem sensor de estacionamento. Então acho que é o seguinte, se o Nivus Sense chegar aí com o mesmo nível de equipamentos do Tracker 1.0 turbo automático, exclusivo para PCD, aí eu acho que sim, vale a pena considerar a compra do Volkswagen, até por conta do estilo, né, diferenciado. O motor 1.0 da Volkswagen 1.0 TSI, ele conta com injeção direta, que entrega um nível superior aí de eficiência graças ao esse periférico aí de alta tecnologia. Mas eu acho que o Tracker também ele é um carro muito bom, tem um bom motor 1.0 turbo, apesar de contar apenas com injeção indireta, mas é um carro com um bom nível de desempenho, bem eficiente, econômico. Então eu acho que a minha resposta para o Cássio, para você que tem essa dúvida, eu acho que a gente precisa aguardar para, de fato, o Nivus terá sim uma configuração PCD, mas daí a dizer se ele será o melhor SUV compacto para esse segmento, a gente vai ter que aguardar para ver o posicionamento da Volkswagen para essa versão do Nivus. Ou aí, caso contrário, seria mais recomendável optar pelo Tracker mesmo, né? Eu só gostaria de pegar carona ainda na pergunta do Cássio, porque muitos leitores leitores lá do Auto já estão me perguntando sobre, tem uma pergunta muito interessante na faixa de R$100 mil. Um outro leitor perguntou se ele deveria optar por um Tracker LTZ ou por um Nivus Highline, né? Aí nesse caso o Nivus Highline deve ser a configuração aí topo de linha do modelo, gravitando na faixa de 95 mil, chegando aí perto dos R$100 mil. Nesse caso, eu acho que aí vale a pena sim optar pelo Nivus. Por quê? Porque com R$100 mil, hoje um Tracker LTZ passa um pouquinho dessa faixa, então eu acho que se a gente pegar essa referência de valor, eu acho que você já leva para casa aí um Nivus Highline completo. Ele vai ter um pacote de tecnologia avançado, que vai ser o piloto automático adaptativo, o sistema de alerta de colisão com frenagem autônoma, então acho que aí seria uma proposta bem interessante. O Nivus teria esse pacote de segurança ativa melhor, então aí, nesse caso, eu acho que o Volkswagen valeria mais a pena. O Tracker tem esses recursos mais sofisticados de segurança, mas aí você tem que passar para a versão Premier, e a gente está falando de um carro de quase R$120 mil, então o salto financeiro é muito maior, né? Então eu acho interessante a gente ponderar essas duas questões, né? Então acho que ao longo aí dos próximos dias certamente mais questões envolvendo o Nivus surgirão, então a gente vai poder abordar aí também esse modelo em outras oportunidades. Você também pode conferir mais análises lá no nosso site. Partindo aqui para uma outra pergunta, agora já envolvendo aí modelos eletrificados, foi uma questão muito legal, deixa eu pegar o nome aqui, enviada pelo Nilvan, que ele me perguntou o seguinte: se ele deveria considerar a compra de um Ford Fusion híbrido 2018 ou partir para um Toyota Corolla Altis híbrido, aí considerando a mesma faixa de preço. Ele falou que pelas pesquisas dele, ele encontrou aí na mesma faixa de preço de um Corolla híbrido atual, o Fusion 2018. Bom, a minha resposta para o Nilvan foi a seguinte: eu acho que hoje em dia o Toyota Corolla, na sua configuração Altis Hybrid, oferece um conjunto muito melhor, começando até por um diferencial muito importante. O Corolla, ele foi o primeiro híbrido do mundo, agora na sua 12ª geração, produzida aqui no Brasil, a aceitar também etanol. Então ele é um híbrido flex. E é interessante a gente destacar que se você está preocupado com a questão de emissões de gases tóxicos aí para a atmosfera, é interessante a gente destacar que hoje um carro híbrido a etanol chega a ser até mais eficiente, chega a emitir aí menos poluentes até mesmo do que um carro elétrico, se a gente considerar um cálculo aí mais estrutural chamado do poço à roda. Ou seja, esse cálculo ele leva em conta a obtenção
do combustível até a queima pelo carro, né? Então, dependendo do país, por exemplo, se o país tem uma matriz energética que usa muito termoelétricas, por exemplo, queima carvão para obter eletricidade, você vai estar poluindo muito a atmosfera para gerar essa eletricidade para abastecer um carro elétrico. Já se você pegar o processo aí de obtenção do etanol, a própria cana retira poluentes da atmosfera no seu processo aí de desenvolvimento, então você tem um combustível aí ao longo da cadeia mais limpo, então isso é bem interessante também. Bom, outros pontos favoráveis aí para o Corolla, a gente teria aí um prazo de garantia maior para o sistema híbrido, para o conjunto de baterias, fora o fato também do Corolla ser produzido aqui no Brasil, né? Então você vai ter um custo aí com peças, toda uma cobertura aí do sistema híbrido muito melhor em relação ao Fusion. O sedã médio grande da Ford, inegavelmente, ele tem muitas qualidades. O Fusion Hybrid é um carro super bem equipado, tem estacionamento, tem até 8 airbags, aquele airbag no cinto traseiro, que é um equipamento bem interessante. Mas o Fusion, a gente já sabe que é um carro que vai sair de linha nos Estados Unidos, ele já praticamente já não é mais comercializado, a produção já está em vias aí de encerrar no México, então é um carro que também aí tem essa questão de sair de linha, vai ter uma desvalorização um pouquinho mais acentuada, né? E falando aí do ponto de vista também de mercado, o Corolla é um carro com uma aceitação ímpar aqui no Brasil, então certamente na hora de revenda aí você não vai ter problema nenhum com esse carro, uma boa liquidez, uma depreciação bem mais controlada em relação ao Fusion, então você tem várias vantagens aí na escolha de um Corolla Altis Hybrid, além dessa questão de ser flex, por tudo aí o que eu falei também, né? Essa questão aí da maior garantia, da boa aceitação do produto aqui no mercado. E o Corolla híbrido também na configuração Altis, ele tem um pacote de tecnologia interessante, ele conta aí com um pacote, o Toyota Safety Sense, de assistência de condução mais avançados, então você tem também um bom conteúdo aí de eletrônica e tecnologia embarcada. Bom, para finalizar aqui o vídeo para nossa terceira pergunta aqui do Guru dos Carros Responde, eu separei aqui uma questão enviada pelo Otávio, que é bem interessante, que é o seguinte, ele comenta que ele tem uma Pajero Dakar 2012 Flex e ele gosta muito da Pajero Full, ele comenta aqui que é um sonho de consumo dele, e ele falou que é o seguinte, ele roda muito pouco, cerca aí de, ele não chega a rodar 10 mil quilômetros por ano, ele fala que ele usa muito bicicleta também, e ele quer adquirir uma Pajero Full, aí usada ou seminova, só que pelas pesquisas dele, ele achou a versão a diesel custando em média 40 mil reais a mais do que a gasolina. E aí ele me pergunta, para esse perfil dele, o que vale mais a pena? Se ele paga esses 40 mil a mais para estacionar na garagem de casa um Pajero Full diesel ou opta aí pelo modelo a gasolina. Bom, a minha resposta para o Otávio, para você que acompanha lá nosso trabalho no Guru dos Carros ou aqui também no YouTube, geralmente no caso de SUVs grandes, como é o caso da Pajero Full, eu costumo recomendar esses modelos com motorização diesel por uma questão aí de uma maior autonomia, são propulsores que casam melhor com esse tipo de carro, proporcionam aí uma eficiência melhor, né, um desempenho interessante com um consumo um pouco mais comedido, né? Claro que você tem motores a gasolina ou flex também excelentes nesses modelos, alguns aí até V6, como é o caso da linha Mitsubishi, que também conferem um bom desempenho para esses SUVs grandes, mas o consumo acaba um pouco sacrificado, né? Só que no caso de um perfil como o Otávio, que roda pouco, por exemplo, ele cita até que os deslocamentos dele na cidade ele acaba fazendo mais com bicicleta. Se você vai usar esse carro eventualmente, não é um carro do seu dia a dia, aí eu acho que é pouco justificável você arcar com essa diferença muito grande de 40 mil reais para comprar, adquirir aí o SUV com motor a diesel. Você levaria aí muito mais tempo para compensar essa diferença financeira, né, já que você roda, porque a grande vantagem do diesel é você ter um custo por quilômetro menor, aí você recupera
esse dinheiro a mais gasto em uma motorização diesel. Como no caso do Otávio ele roda pouco, ele levaria muitos anos, muito mais tempo para recuperar esse dinheiro. Então acho que no caso dele não justifica ele gastar esses 40 mil reais a mais, então é mais interessante ele optar pela Pajero Full aí com o propulsor a gasolina. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Guru Responde aqui, retomando aí esse quadro aqui no nosso site. Espero que tenha ajudado você a esclarecer algumas dúvidas sobre esses modelos que a gente abordou aqui no vídeo. Convido você a acessar tanto o nosso site www.autu.com.br quanto a nossa seção Guru dos Carros. Lá você encontra mais perguntas que eu respondi. Tem também um formulário para enviar a sua questão e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!